Bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco. Vocês não imaginam como é subir aqui, ainda mais que hoje tem pouca gente, está faltando muito. Vocês esparramados assim é meio difícil. Dá vontade de falar assim, gente, chega aqui, vou ficar mais quentinho aqui mais na frente. Quentinho que eu falo da presença de Deus. Eles ficam lá atrás, dispersos demais, mas sinta-se à vontade, tá? Mas se vocês fizessem o negócio ficar mais pertinho, melhor. Queridos, em concordância com os pastores, nós vamos hoje começar algo, mas eu quero explicar algo antes. A Ângela veio aqui e falou sobre o automático. Ficou isso, né? Mas olha aqui. Eu não gosto de pedir para levantar a mão, não. Mas quantos vieram aqui para adorar ou cultuar a Deus? Por favor, levanta a mão. Você veio para cultuar a Deus, não foi? Então, cultuar a Deus tem a ver com o nosso envolvimento. Não é assistir o louvor, não é ouvir a palavra e ir embora para casa. É você vir para cá com aquele coração aberto para cultuar a Deus. Cultuar envolve o nosso racional, envolve a nossa vida, envolve o nosso agir. Então, como eu acredito que você veio aqui para cultuar a Deus, que você tem um coração para Deus, nós vamos hoje começar algo diferente. Quando estiver terminando a palavra, eu peço que o louvor fique quietinho. Por quê? Porque a palavra trazida aqui é uma palavra direcionada por Deus. E quando termina a palavra, é importante que no mínimo 3 pessoas na congregação, mínimo, ore alguma coisa que foi tocada na palavra. Às vezes você não entendeu a palavra nada. Às vezes você não entendeu nada, mas ficou uma frase, uma palavra que o pregador falou. Você ora, Senhor, traz isso para a tua igreja. Senhor, mova-se na igreja. Então, assim, além de nos levar a ficar atentos à palavra, nós temos aquele encargo do Espírito Santo de cultuar. Então, quando você ergue a sua voz e ora, você está participando do culto, está ativo no culto. Vocês estão me entendendo? Geralmente, quando o pregador aqui pede para orar, tem 2 pessoas que oram, o Anselmo e a Ana Cláudia. Ana Cláudia e o Anselmo. De vez em quando, acho que o Carlos... o Lázaro também, esses dias eu ouvi orando. Então, fala assim, vamos orar. Aí fica todos esperando. Quem vai orar? Não espere, eu vou orar. Eu vou orar. Porque além de você levar a igreja, vamos dizer assim,
a ruminar um pouquinho a palavra, porque você está orando dentro, você ora só aquilo que você sentiu. Seja uma palavra que você ouviu, uma frase ou o assunto do tema. Você ora uma oração, como é que fala, prática, uma oração, como é a palavra? Restrita no assunto que você sentiu, porque aí dá oportunidade para outros orar. Vocês vão ver que daqui uns meses a igreja será uma igreja de oração. Amém? Mas se não começar comigo, nem com você, nós não vamos conseguir isso. E nós não vamos estar, entramos e saímos, mal cantamos, né? Então vamos sair dessa coisa assim, vamos realmente entrar, sair do automático, né? Hoje. Vamos participar. Então, foi muito propício. Ficou claro? Se ficou claro, fala amém. Vocês concordam? Então, nós vamos fazer isso hoje. Então, preste atenção, porque você vai orar alguma coisa que você foi tocado. Combinado? Combinado, igreja? Amém. Obrigada, Deus. Obrigada. Eu sei que nós somos pequeno povo, mas Deus está ali torcendo para nós estendermos a mão para Ele pegar, né? Não se esqueçam, dia 22, não é isso? 22 de novembro, a nossa última reunião de mulheres, nós vamos fazer uma reunião bem diferente, bem com presença de Deus, bem descontraída. Você vai gostar, você vai rir, você vai receber a presença de Deus. Dia 22, marque aí a data para não ter problema. Bom, nós vamos estar falando um pouco daquilo que realmente Deus tem tocado no meu coração. Eu não estou conseguindo falar outra coisa a não ser sobre o amor de Deus por nós, o quanto que Deus nos ama e o quanto Ele nos quer. Então, hoje nós vamos estar falando, vamos pegar, não tem nada novo nessa palavra. O novo é a presença da unção do Espírito Santo sobre você, né? Seria o novo de hoje. A misericórdia de Deus é nova cada manhã, então a presença de Deus está aqui. Então, o que faz a palavra de Deus ficar nova é o Espírito Santo tocar em nós, né? Tocar em nós. A semana passada, se não me engano, eu estava lendo o livro de João, ou estudando o livro de João com uma pessoa, e aquela passagem que Jesus falou, quem ama a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a sua vida por amor de mim, vai ganhar a sua vida. Então, a gente já leu isso muito, né? Mas tem uma frase ali no final, uma palavra ali no final, na frase dele, que me tocou. E ele falou: aquele que me ama, me segue. Isso você já ouviu, tranquilo, né? Mas o que me chamou a atenção foi o que ele falou depois. Ele falou assim: aquele que me ama me segue, e onde eu estou, ele estará. Falei, pá. A gente costuma orar: Senhor, me acompanhe onde eu for. Senhor, não é que está errado. Mas o importante é que nós entendamos que Jesus falou: onde eu estou, Ele está.
Então, seu caminho segundo a vontade de Deus, seu caminho segundo a direção de Deus, eu estou perto de Cristo, né? Onde eu estou, onde Jesus está. Quando ele estava aqui na terra, fazendo a vontade do Pai, né? Então, esse é o nosso lugar. Mas, então, entrando aqui na palavra, nós vamos dar uma passeada rápida, não vamos ler os textos todos sobre o livro de Gênesis, porque Gênesis é o início de tudo, é o primeiro livro da Bíblia, é o glorioso, maravilhoso, a maravilhosa criação de Deus, foi tudo no livro de Gênesis, né? Tudo que Deus criou, diz ali em Gênesis que tudo que Deus criou é bom. Deus é perfeito, não tem como Ele criar uma coisa que não é boa, né? Então, tudo que Deus criou é bom. Mas quando Ele criou o homem à sua imagem e semelhança, a palavra fala, e Deus viu que era muito bom. Você é o melhor de Deus. Você é o melhor de Deus. Amém, igreja? Nós vamos aprender a ouvir o que a palavra fala de uma forma que encanta a gente falar, amém, eu sou o melhor de Deus. Nós estão entendendo como que é participar, como que é estar, né? Então, mas mesmo no meio daquelas maravilhas, diz a palavra de Gênesis também, que Deus criou, formou, o mundo foi criado, mas jardim Ele plantou. Jardim trabalhado, plantado. Então, de tudo que era bom que tinha na terra, Deus plantou um jardim muito bonito, muito precioso, com todas as coisas boas, e colocou o homem ali, Adão e Eva ali, no melhor do melhor. Mas no meio dessas maravilhas todas do jardim do Éden, o homem pecou, né? Nós conhecemos essa. Então veio a queda de Adão. E nessa queda de Adão é que começa toda nós precisamos entender com toda a nossa caminhada com Deus. Porque na queda de Adão, toda a humanidade se tornou pecadora. Toda a humanidade se tornou afastada de Deus. Porque Deus falou, no dia que você pecar, vai ser cortado o meu relacionamento com você, com o homem, e você não tem como chegar a mim. Vamos guardar isso aqui. Então, todos que nasceram de Adão, mesmo pessoas boas, mesmo pessoas caridosas, mesmo pessoas bondosas, mesmo pessoas que não bebem, não fumam, mas se estão em Adão, está debaixo da maldição, está na morte eterna. Então, aí foi um caos na terra, o pecado de Adão. Mas mesmo assim, Deus abençoou a vida de Adão e tudo, e a população cresceu e continuou pecando, e Deus falou, olha, não estou satisfeito com esse povo, está fazendo tudo errado, eu vou destruir todo o pecado do mundo. Mas diz que ele achou um homem que achou graça diante dele, Noé. Então ele enviou o dilúvio, e Noé com
com toda a sua família, 8 pessoas foram salvas. Não é nosso assunto hoje. Mas depois do dilúvio, pensa bem, as 8 pessoas foram multiplicando e continuaram afastando de Deus. E a palavra de Deus em Gênesis para o homem era o seguinte: crescei, multiplicai e abençoai, né? Dominai. Então, o povo foi caminhando, achou um lugar bonito, um lugar de conforto, um lugar maravilhoso, e falou assim: não vamos encher a terra, não. Esse lugar está bom demais para nós. Nós vamos construir aqui, nós vamos fazer tijolos. Olha, começa a desobediência, porque a casa de Deus é construída por pedras e pedras vivas, né? Somos nós. Aí nós vamos fazer tijolos e vamos construir uma cidade com o nosso nome, uma cidade para a gente ficar quietinho aqui. Quer dizer, estamos saindo do plano de Deus. E, naquela época, o povo adorava a Deus, ou os deuses dele, no monte mais alto. Então, eles achavam que quanto mais alto o monte, mais Deus ouvia. E eles falaram: então, nós vamos construir uma torre aqui, muito mais alto que qualquer monte, e nós vamos ficar falando com Deus de pertinho. Tudo fora da vontade de Deus, né? A Torre de Babel. O que Deus fez na Torre de Babel? Deus falou o seguinte: olha, são coisas importantes que eu vou falar agora. Deus falou o seguinte: esse povo unido vai fazer um estrago no pecado. Vamos virar isso para agora? Imagina uma igreja unida. O quanto que ela não pode fazer do povo, do mover e do poder de Deus. Analise comigo. Se um povo unido para fazer o mal, Deus falou: não posso deixar esse povo unido, porque eles só vão fazer o mal. Aí mandou línguas diferentes e eles tiveram que espalhar. Mas vamos guardar isso. Se um povo qualquer unido podia fazer um estrago grande, imagina a igreja, que não é um povo qualquer. Foi comprada com o sangue de Jesus Cristo. Imagina a gente ter unidade. Imagina nós seguirmos aquilo que Deus está falando. Imagina você no final. Eu gostei, a Micaele terminou o louvor, ninguém mandou ela orar. Ela levantou a voz e orou. Foi muito bom. É algo assim que precisa acontecer depois da palavra, né? Uma levanta a voz, outra unir para aquilo que é importante. Então, houve o dilúvio. Eu vou ter que correr um pouquinho aqui. Houve a Torre de Babel. Então, Deus veio agora. Houve algo muito interessante. Depois da Torre de Babel, Deus não desistiu do seu povo. Ele não desiste da sua igreja. Se alguns não querem, tudo bem, mas vai haver um povo, vai haver um remanescente, vai haver aquele de coração contrido, aquele de coração voltado para Deus. Então, não pense que vai de qualquer jeito, mas vai por causa do amor de Deus. Então, por causa desse amor de Deus, Deus, pela primeira vez, anunciou o Evangelho, chamando Abraão. Você sabia que o Evangelho foi pregado a Abraão? Ou a gente pensa que o Evangelho começou com Jesus Cristo? Não, foi com Abraão. Abraão habitava numa terra onde todos eram pecadores, tudo fazendo. E Deus escolheu Abraão pela graça dele. Ele foi lá e escolheu Abraão
e falou: Abraão, sai dessa terra, sai dessa parentela que faz tudo errado. E eu vou abençoar você, vou fazer com que você abençoe onde você for e toda a terra será abençoada pela sua vida. E está o evangelho anunciado aí, já começado com Abraão. E engraçado que um dos evangelhos que mostra um lado específico de Jesus, começa a genealogia de Jesus a partir de Abraão, né? Porque esse evangelho está querendo mostrar que Jesus Cristo foi descendente de Abraão, e ali em Abraão começou o evangelho, e que e que nós podemos participar da vida de Abraão através de Jesus Cristo. Então, quem crer em Jesus Cristo tem as 3 bênçãos dadas a Abraão. Você vai ser abençoado em tudo. Você vai abençoar todas as pessoas que você abençoar. E toda a família, todas as, né, serão abençoadas. Então, você não vai ter noção da extensão de bênção que Deus vai estar dando para as pessoas através de uma conversa sua com outra pessoa falando de Jesus. Então vai reverberando, e a palavra de Deus vai aumentando. Então, e quando Deus chamou Abraão, ele chamava Abrão. Então, o nome de nascimento dele era Abrão. Quer dizer, Abrão era um homem que veio de Adão. Aí o pai exaltado. Aí Deus falou: olha, Deus falou: para você me seguir, eu vou ter que mudar a sua natureza. Você não pode ser com a mesma natureza que você trouxe de Adão. Eu vou mudar o seu nome para Abraão, pai das nações, né? Então, todos nós precisamos passar por esse processo de cortar a natureza para Adão e nascer uma nova criatura em Cristo. Por isso que nós costumamos batizar pessoas que já entendem. Falar: eu quero morrer para o mundo e quero viver para Deus, né? Então é esse processo. Estou falando tudo que vocês sabem, mas por aí. Então, engraçado, estava falando que Abraão foi pregado o evangelho. Abraão participou da ceia com Jesus Cristo. Muitos estudiosos dizem que Melquisedeque, aquele que levou pão e vinho para Abraão tomar, representa a figura de Jesus Cristo. Abraão alimentou, almoçou com Jesus Cristo. Aqueles 3 senhores que ele viu lá e chegou, e que depois ele foi interceder por Sodoma, Gomorra e tudo, ele comeu com eles. Então, Abraão realmente entrou na graça do Evangelho, igual nós hoje comemos, né? E Abraão recebeu, por ele receber a bênção de ser pai das nações, que está ali em Gênesis 17, 4 a 6, não vamos ler agora, pai da fé. E Gálatas que confirma o que eu falei. Gálatas 3,14 fala que em Cristo Jesus nós temos o Espírito prometido a
Abraão. Então, foi através esse evangelho, nós entendemos que foi através da cruz que houve nós temos essa oferta de receber a mesmas bênçãos de Abraão. Porque foi na cruz é que foi cravado o nosso pecado. Eu não estou falando dos pecados. Quando eu falo o nosso pecado, estou falando do pecado que eu herdei de Adão. Porque eu herdei o pecado, eu cometo pecados. Então, eu preciso morrer para o pecado, para vencer a tentação dos pecados. Está claro? Então, quando eu falo claro, ninguém fala nada, está claro? Amém. Então, é na cruz que ficou toda a maldição que Adão recebeu ali no jardim. Maldição familiar, maldição de tudo, na cruz. Então, quando eu reconheço Jesus Cristo como meu Senhor e oro e falo, eu não quero mais, aí quebra-se a maldição. Né? Então, na cruz fomos feitos filhos de Deus, pois ali nós morremos para o mundo no batismo e na ressurreição de Jesus eu ressuscito para a vida eterna. Mas acontece o seguinte, que o povo continuou pecando, o povo continuou errando, mesmo depois de Abraão, mesmo a família que veio depois de Abraão, ainda tinha os que ele deixou, que eram já pecadores, e da família dele, o povo continuou pecando. Então, por causa da aliança que Deus tinha feito com Abraão, Deus trabalha com aliança. Ele tem uma aliança comigo e eu tenho uma aliança com ele. Cada um de nós vamos ter uma aliança, mas ele tem uma aliança principal com o povo, com a igreja, né? Então, por causa da aliança que ele fez com Abraão, ele não desistiu de povo. Mas, se nós olharmos o livro de Gênesis, não desistiu. E falou para Abraão o seguinte, no momento que Abraão foi oferecer para ele um sacrifício, Deus falou para Abraão o seguinte, Abraão, o meu povo, vocês vão ser levados para o Egito, vão ficar lá 400 anos por causa do pecado de vocês, que não deixam de adorar outros deuses. E Abraão morreu e tudo. Depois nós conhecemos a história lá, o neto de Abraão, Isaac, Jacó, né? Filho de Jacó, José, conhecemos a história dele. Ele se tornou governador do Egito e teve uma fome geral, e por causa disso José trouxe a família de Abraão toda para Israel, que até então era pouca gente. Era quantos mesmo, pastor, que subiram para o Egito? 78. 70 e poucas pessoas subiram para o Egito. Mas, durante o tempo, os anos foram passando, os judeus, o povo de Israel, foi multiplicando, se tornou um número maior do que a população do Egito. Mesmo escravo no Egito, eles multiplicaram e eles se tornaram uma população maior do que a do Egito. Então, por que o povo de Israel ficou
400 anos. Né? Por que Deus permitiu isso? Já falei. Por causa do pecado, da desobediência e abandono dos preceitos de Deus e adoração a outros deuses. E o que o povo fez no Egito? Eles não se arrependeram dos seus pecados, não entenderam que eles estavam escravos ali para Deus trabalhar no coração dele. E, embora eles morassem na melhor terra do Egito, chamada Gósen, lembra que Adão estava no Jardim do Éden, melhor lugar da terra. E lá no Egito, o povo de Israel estava na melhor terra de Israel, do Egito. Então, o que aconteceu com o povo no Egito? Acompanhe aqui comigo com atenção. Vamos ver, eu espero que o Espírito Santo nos leve a estar percebendo o coração de Deus com um povo rebelde, desobediente, e ele ainda perdoando. Né? Então, o que aconteceu? O povo escravo, eles trabalhavam, vamos dizer, trabalhava de 6 até 5 da tarde, ou 6 da tarde, tinham o seu resto do tempo folgado para eles. Eles podiam ir e vir onde eles quisessem, eles podiam adorar a Deus, só que eles não faziam isso adorando a Deus, eles se envolveram com os deuses do Egito, eles se envolveram com o costume do Egito, acostumaram, ficaram folgados, tranquilo ali, ó, muito tranquilo. E, às vezes, eu acho que eu não vou continuar, não consegui terminar a minha palavra, mas eu vou entrar naquilo que o Espírito está me falando. Às vezes eu paro e penso, a igreja perseguida, o que nós temos ouvido falar, do que esse povo da igreja perseguida está passando, matando gente, matando gente, eu não escuto, enterrando gente viva, derrubando a igreja, acabando às vezes, matando uma vila toda. Os muçulmanos fazem isso, os islâmicos, né? Os muçulmanos. Então, e eles amam Jesus. Quando eles aceitam Jesus, quando eles entregam a vida deles para Jesus, eles já falam assim, eu entreguei e estou pronto para morrer. E está mesmo. Então, para eles, entregar a vida para Jesus é estar pronto para morrer. E aí eles não negam Jesus de jeito de maneira. Né? Às vezes falam, se você negar Jesus, eu não te mato. Eu morro, mas não nego. Então, quando eu vejo a igreja perseguida e vejo nós somos numa terra de Gósen, né? Tranquilos, ar-condicionado, não temos cadeira almofadada, mas, né? Poderíamos ter, quem sabe, não precisa, né? Não entra não. Mas a igreja, nós estamos muito acomodados. E o Egito, o povo de Israel acomodou no Egito. A hora que completou 400 anos, o que é que Deus fez? O que é que Deus fez? Falou assim, eu prometi que o povo vai ficar 400 anos, então eu preciso tirar eles de lá, mas eu não vou tirar um povo acomodado que não quer sair, é de boa. Aí ele aumentou o serviço, ele fez, os egípcios falaram o seguinte, bom, o povo de Israel já é um número maior do que o nosso, se eles revoltarem contra a gente, eles matam a gente. Então, o que nós vamos fazer? Vamos acabar com eles. Mandou matar todos os filhos homens que nasciam para não ter mais nascimento de criança. E como não funcionou, continuou crescendo, aí eles aumentaram o serviço, diminuíram a entrega de material e o povo foi ficando angustiado. Agora, nós vamos ler um texto aqui, que
povo clamou a Deus. Onde está essa passagem? Eu estou pulando aqui. Gênesis 2, 23, 25. Então, Deus não desistiu do seu povo. Mas eu lendo o Salmo 105, lá no Salmo 105, verso 25, fala que Deus afligiu o seu povo, deixando eles ser afligidos pelos egípcios. Gênesis, pronto aí? Pode colocar. Será que eu passei? 2, 23, 25? 2, 23, 25? Não sei, eu acho que é Êxodo. Não. É Êxodo. Vamos lá. O povo debaixo de aflição, debaixo de... já não aguentava mais, né? Então, decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito, os filhos de Israel gemiam, servidão. E por causa da servidão, clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. 2, 24. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Agora, quando fala que Deus viu o povo de Israel, é engraçado, porque Deus sempre viu o povo de Israel. Deus sempre nos vê. Mas quando o povo clamou, aí fala, e Deus viu. Vocês estão sentindo a diferença? Quando o povo clama, quando alguém clama, alguém que caminha com Jesus, Deus vê a aflição. E Deus falou, não vou deixar essa aflição. Então, ele enviou Moisés e tirou o povo do Egito, e foi aquela beleza, né? Foi muito importante. Então, sempre que Deus quer fazer algo na terra, Ele levanta intercessores. Por isso que nós, a igreja Bethesda, precisamos aprender a orar. E não tem como aprender a orar se nós não abrirmos a boca. E nós vamos aprender a orar depois das reuniões aqui também. Porque na reunião de 8h40, um gato pingado de gente. Quando eu vou orar para Deus e vou falar sobre Bethesda, eu não sinto que a Bethesda tem uma reunião coletiva. Tem uma coletiva, o número de números que tem, de pessoas que tem aqui, com 8 pessoas. Reunião coletiva, a igreja. Amém, igreja? Então, nós vamos envolver, nós vamos aprender a orar. E vai chegar um dia que nós vamos entender que as provações que estão vindo, as lutas que estão vindo, provavelmente pode ser a aflição que Deus está deixando para haver um clamor coletivo.
E aí ele olhar e falar, agora eu estou vendo a Betesda. Amém, igreja? Agora eu estou vendo a Betesda. Agora eu estou ouvindo a Betesda. E eu vou descer lá. Esse é o sonho do meu coração. Essa é a oração que eu faço. E se eu não cresce nisso, eu não ficaria aqui. Em lugar nenhum, não estou falando aqui porque é Betesda. Eu não ficaria tranquila. Entenda bem o que eu estou falando. Estou falando que eu estou pensando em sair e que aqui tem problema, eu vou. Não é isso. Eu não ficaria bem em qualquer igreja que não tivesse essa visão, que não tivesse essa busca, que não tenha essa busca. Agora, só que nós estamos acostumados no automático, assim, 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 assim. E o Espírito Santo, quando ele entra, ele muda as coisas. Ele quer mudar nossas atitudes. Ele quer mudar as nossas vidas. Ele quer de nós um povo que, olha bem, o quanto que ele tem feito. Talvez eu não vou dar tempo de entrar na questão dele com a igreja, mas o quanto que ele tem feito por amor a um povo rebelde. E nós, quantas vezes eu li o Velho Testamento e achava assim, mas o povo de Israel da cabeça dura demais. Como é que eles voltam para os... Gente, eu descobri que eu era igual, eu não sou diferente. Para mim é muito mais fácil eu fazer aquilo que me dá vontade. Eu fiquei sabendo de uma pessoa muito querida, de uma igreja aí, que resolveu casar, uma moça resolveu casar com outra moça. Aí eu passei uma mensagenzinha para ela. Falei, não casa não. Casamento foi criado por Deus. E além de você estar vivendo um pecado, você vai afrontar a Deus casando. Isso aí é muito sério. Aí ela respondeu assim, vou casar sim, porque eu me sinto bem, sou feliz assim. Então, vocês estão entendendo? É mais fácil eu procurar uma felicidade para mim hoje. Só que essa felicidade é passageira. Mas quando eu morro para a minha vontade, falo, minha vontade é essa, mas eu prefiro fazer de Deus. Aí eu vou encontrar uma paz interior, mesmo no meio dos problemas. E eu tenho certeza que estarei entrando no reino dos céus. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos caminhar dessa forma. Então, por causa então dessa aliança com Abraão, Deus tirou o povo do Egito, né? 400 anos, encontramos isso agora em Gênesis 15, 13. Será que eu mudei tudo, o Gênesis para o Êxodo? Mas não precisa te colocar, não. Tá aí. Então, quando a gente chega no fim, Gênesis 15, 6, 13 está certo. Foi quando Deus falou para Abraão que o povo fica 40 anos no deserto. E então a gente chega no fim do livro de Gênesis, numa situação terrível. Que é o último versículo. E terminou Gênesis com um homem morto, um caixão. Né? Ainda bem que a Bíblia não é só Gênesis. Né? Nós vamos até Apocalipse. Então, aí começou o livro de Êxodo, né? A ação de Deus e tudo, né? E agora, quando o povo saiu do Egito, vencidos
os 400 anos, quando o povo saiu do Egito, ele precisava continuar espalhando sobre toda a terra, porque Deus tinha para abençoar todas as nações, porque é isso que Deus falou, né? E então Deus, eu voltei aqui sem falar algo importante. Permita dar uma voltadinha aqui. Eu estava falando sobre a igreja, sobre nós, sobre Deus quer levantar intercessores. E Deus deu a autoridade, toda a autoridade para o homem. E Adão pegou aquela autoridade e entregou para Satanás. Quando Jesus morreu e desceu ao inferno, ele desceu e pegou essa chave de autoridade e venceu toda a morte. Olha bem o que Jesus fez. A autoridade na terra, até a vinda de Jesus Cristo, estava na mão do demônio. Mas quando Jesus aceitou morrer no nosso lugar, ele desceu no inferno e pegou a chave da autoridade. E quando ele subiu para os céus, com os apóstolos vendo ele subindo, ele falou: toda a autoridade eu dou para a igreja. Amém. Jesus pagou um preço para que nós tenhamos autoridade. Autoridade sobre a enfermidade, sobre o pecado, sobre tudo. Eu só não venço as coisas se eu não estou com Jesus Cristo. Mas se eu estou com Jesus Cristo, eu venço qualquer coisa. Amém? Então, Deus deu essa autoridade. E engraçado, assim, vamos entender uma coisa. Quando eu ouvi um pregador dizendo, e eu concordei com ele. Ele diz que essa autoridade é como assim, como a autoridade foi dada à igreja, ela é da igreja. Então, quando ela ora, ela está falando para Deus assim. E quando você está orando sozinho também, a igreja está falando: Senhor, eu dou toda a autoridade para o Senhor fazer o que quiser na igreja. Eu dou toda a autoridade para o Senhor modificar essas coisas. Eu dou toda a autoridade para o Senhor quebrar o comodismo, a frieza, a incredulidade. Eu dou, Senhor, eu dou essa autoridade. Então, quando estamos unidos, orando, nós temos essa autoridade e estamos convocando Deus. E Ele desce com o seu poder. Poder não está na nossa mão. O poder está na mão de Deus. Nós temos autoridade. E para as coisas acontecerem, preciso juntar autoridade com poder. Agora, se a gente não está orando e liberando para Deus ter autoridade, ele fica esperando. Eu queria saber seriamente, vocês estão me acompanhando? Oh, Jesus! Às vezes Deus fica parado, porque Ele quer trabalhar conosco. Ele ama a igreja dele. Ele nos ama. Ele nos quer. Ele não precisa de você nem de mim, mas Ele quer precisar. Ele quer a gente perto dele. Então, para você entender a questão de autoridade e poder, tem um exemplo muito claro. Por exemplo, você vai dirigindo um carro, o carro tem poder para andar, né? O motor está funcionando e o carro tem poder para andar. Aí você chega no semáforo, ele está vermelho. O carro continua tendo poder, não é?
Mas você não passa por quê? Porque não tem autoridade para passar. Entendeu? Para passar um semáforo, você precisa que ele autorize, ou então pode dar uma batida, pode dar um problema sério, o que acontece na vida de muita gente, né? Que se estumbica. Porque avança o sinal vermelho. Então, se o sinal está vermelho, você não pode ir, mas você está com um carro prontinho, funcionando. Aí, a hora que ele autoriza, você usa o poder do carro para sair. Agora, se você para no semáforo, ele fica verde, você vai, o carro não vai. Tem que chamar o mecânico, porque tem autoridade, mas não tem poder. E nós precisamos ter autoridade e estar em comunhão, em alinhamento, como Jesus falou, onde eu estou, Ele está, para que a gente tenha o poder de Deus. Oh, Jesus, oh Deus, que o Senhor faça isso na nossa vida, né? Que o Senhor faça isso. Vamos somar um pouquinho aqui. Deus ouviu, então, o clamor, voltando ali para o clamor. Eu dei uma parênteses aqui para nos situalizar como igreja, com o caminhar de Deus no Israel, né? Semana passada, a Valéria deu uma boa aula sobre as 7 festas, bastante conteúdo. Seria ótimo se nós pudéssemos estudar cada festa, porque mostra Jesus Cristo, mas isso aqui também é uma palavra que nos leva o quanto nós parecemos com o povo de Israel e o quanto nós precisamos caminhar com Deus, entendendo isso, porque eles são bênção para a nossa vida. Eles bênção para nós e nós bênção para eles. Então, Deus ouviu o clamor de Gósen, fez o pessoal de Israel sair do Egito. O povo de Israel viu milagres ali nunca vistos. Deus fez 10 milagres. Cada milagre que ele fez, destruiu um deus do Egito. Então, fez 10 milagres, o povo viu. E o que acontecia com o povo do Egito, não acontecia com o povo de Deus. Gente, nós vamos pensar nisso. Às vezes coisas acontecem na nossa casa e a gente fala, não aceito isso na minha vida, não aceito isso na minha casa. Nós estamos... Então, eles viram os 10 milagres. Depois, quando o povo de Israel foi saindo do Egito, eles poderiam ter ido por um caminho bem mais pertinho. Só que no caminho pertinho tinham inimigos. Tinham pessoas que iriam atacá-los e não deixá-los passar. E Deus mandou eles irem para um outro caminho, que foi em frente ao Mar Vermelho. E ali, quando as tropas de Israel, estou trocando tudo, quando as tropas do Egito, o rei do Egito, arrependeu de ter deixado o povo de Israel sair. Ele juntou todo o seu exército e foi para matar os judeus, o povo de Israel.
Então o povo de Israel ficou entre o Mar Vermelho e o inimigo atrás. Aí eles clamaram. Eles não sabiam clamar a Deus. Eles reclamaram para Moisés. Peraí, agora o que vai ser da nossa vida? O mar está na nossa frente, o inimigo está atrás, vai morrer todo mundo aqui. E Moisés fez uma oração para Deus. Deus deu uma resposta para ele, tipo assim: peraí, Moisés, o que você tem na mão? Ele falou: um cajado. Ele falou: usa esse cajado, use sua autoridade, manda o mar abrir. Então o mar abriu, o povo de Israel passou a pé enxuto. E enquanto o povo caminhando, tinha criança, tinha animal, tinha carroça, tinha tudo, o exército ia naquelas carruagens, né? Então, enquanto o povo estava passando no mar, Deus mandou um fogo que parou na frente do exército assim, né? Emperrou as rodas dos cavalos deles, das carroças deles, e eles não puderam seguir. Então, quando o povo terminou a passagem no rio do Mar Vermelho, Deus desemperrou as carroças e tirou o fogo da frente, e eles no mar, e o povo de Israel viu o inimigo todo morrer. Então, se a gente percebe que não são milagres que nos levam a crer em Deus, não são milagres. O que me leva a apaixonar e ficar com Deus é ter intimidade com Ele. Porque, apesar dessa passagem tão fabulosa, tão maravilhosa, no Rio Vermelho, no Mar Vermelho, eles ainda continuaram pecando. Continuaram pecando. Acho que eu fui na metade da palavra, mas eu não quero. Na continuação da palavra, Deus não desistiu do povo. Ele não desiste. Ele não desiste de você. Exceto se você falar: Deus, chega, não te quero. Não te quero. Eu lembro do seu João contar, ele estava tentando explicar o que é o pecado contra o Espírito Santo. Ele falou: ninguém sabe o que é um pecado contra o Espírito Santo. Mas ele falou assim: eu tenho ideia que é igual uma moça que ele viu, né, e tudo. Ele contou que uma moça, Deus tinha chamado ela para algumas coisas e ela estava resistindo. Aí ela estava fazendo uma coisa errada, e o Espírito Santo falou: não faz isso. Isso não é para você. Ela falou: sai de mim. Deixa eu fazer o que eu quero. Então, se essa pessoa pediu o Espírito Santo para ir embora, como é que ela vai arrepender um dia? O que leva a gente a arrepender? Espírito Santo. Você acha que você é melhor do que os outros que não são crentes? Não. Você e eu estamos aqui por causa da graça de Deus. E se nós não tivermos a graça de Deus, o que será de nós? Não é verdade? Então, Deus não desistiu. E Ele continua até hoje. A prova que Ele continua até hoje. E hoje Ele aguarda a igreja. Ele espera a igreja, que não é só a igreja sem os judeus, a igreja com o povo de Israel junto, uma igreja só. Não tem dois, Deus não tem dois povos, Ele tem um povo.
A igreja que aceitou Jesus Cristo, tem Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, entregou a vida para Jesus, essa é a igreja. Né? Um dia, Deus falou comigo, Ele falou, tem muita gente, tem muitas religiões herégicas, não é o assunto de hoje, mas um dia eu estava orando no meu quarto, Deus falou, tem muita gente na igreja católica que tem coração para mim. Então, não estou falando igreja só de crente. Igreja é aquelas pessoas que aceitam Jesus. Agora, nós precisamos congregar, porque se não congregarmos, nós não estamos na igreja. E Jesus vem para a igreja chamada sua noiva. Jesus vem para a noiva. E Deus não vai catar um pedacinho da noiva aqui, um pedacinho da noiva. Não, Ele vem para a noiva já preparadinha, prontinho. Então, nós precisamos estar inseridos na igreja. Não é verdade? Mas nós vamos entender que muitas vezes nós agimos da mesma forma que o povo de Israel agiu, vivendo o nosso querer, fazendo aquilo que nós achamos que é melhor. Então, assim, eu quero parar agora, deixando o seguinte: Deus ama a igreja, Deus ama você. Não é à toa que você está aqui nesta manhã, não é à toa que eu estou aqui, é porque Deus nos ama, é porque Ele nos chama, e Ele quer usar o seu poder para as nossas vidas. O poder não é dado para o líder, é dado para aquele coração quebrantado diante do Senhor, é dado para aquele que se humilha diante do Senhor. Quando eu falo humilha, é aceitar a vontade dEle. E o poder pode cair aqui num jovem e ele abrir a boca em profecia, em cântico espiritual. O poder pode descer sobre uma criança para falar o que nós não estamos falando, mas que Deus quer que seja falado. Então vamos crer que o poder de Deus, Ele quer dar mais poder. Amém? Vamos ficar de pé. E agora é a hora de nós começarmos a exercitar a nossa fé naquilo que nós ouvimos e abrir a nossa boca para orar algo que você ouviu e que quer que Deus faça na igreja ou na sua vida, na nossa família.